Fala Vascaíno, fala Vascaína. Acabou agora. Vasco da Gama 2, Boa Vista 2. Com este resultado, o Vasco da Gama está eliminado da Taça Guanabara. Antes de falar sobre esta partida, eu peço a todos que não são inscritos para se inscrever. Daqui a pouco iremos fazer a nossa live pós-jogo lá no canal Alternativo. E por favor, se inscrevam para a gente poder discutir sobre esta partida. O link do canal Alternativo deixarei na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Meus amigos, o sentimento é de decepção. Todos nós, torcedores do Vasco, estávamos muito empolgados após a vitória do Vasco da Gama contra o Flamengo. Ficou um alento enorme nos nossos corações pelo futebol que o Vasco da Gama apresentou. Chega hoje, o Vasco da Gama decepciona. Os mesmos erros de sempre. O Vasco da Gama com falhas estrondosas na defesa. A equipe do Vasco chega até a criar, mas eu acho que é um choque de realidade. É o momento para a gente poder pensar qual é o Vasco que veremos aí na Série B e na sequência da Copa do Brasil. Porque o Campeonato Carioca se foi. Alexandre, o Vasco ainda vai disputar a Taça Rio, mas é uma competição que serve apenas para consolação, que o Vasco da Gama deve colocar até a equipe reserva para poder atuar. E meus amigos, é inadmissível esses erros individuais na defesa do Vasco da Gama. O Vasco da Gama fez um primeiro tempo abaixo da média. O Vasco tomou 2 gols com enorme facilidade. Castan falhou no lance do primeiro gol ao fazer um pênalti aí infantil. O Vasco tomou um gol bobo, segundo gol. O Vasco poderia ter tomado um terceiro gol no primeiro tempo. O time todo disperso. Boa Vista ainda chutou uma bola na trave. O time do Vasco muito disperso. O Vasco acordou no final do primeiro tempo. O Vasco entendeu que o meio-campo estava muito povoado, tentou jogar pelas laterais, né? O Vasco ora apoiando com o Zeca, ora apoiando com o Léo Matos. Numa jogada do Léo Matos, a gente conseguiu fazer o gol. Gol do Cano. No finalzinho do primeiro tempo. E aí pensei, poxa, o Vasco vai para essa partida aí, no segundo tempo, querendo jogar muito futebol. Não entendi a substituição que o Marcelo Cabo fez no intervalo. O Marcelo Cabo tirou o jogador mais lúcido do meio-campo do Vasco da Gama, tirou o menino Matias Galarza e não dá para entender. Manteve o Carlinho jogando. O Carlinho que hoje jogou no lugar do Marquinhos Gabriel, que sentiu a coxa momentos antes da partida. E ele tirou o melhor jogador de campo para poder colocar o Léo Jabá. Acabou que o Léo Jabá até que correspondeu. O gol do Vasco saiu muito cedo, empate, né? O Vasco fez o gol aos 5 minutos, né? E
Com um cruzamento do Léo Jabal, Gabriel Peck empurrou de carrinho 2-2. A gente imaginou que o Vasco fosse para cima. O Vasco sentiu a parte física também. O Vasco sentiu mais uma vez a parte física e é algo que também deixa a gente aí incomodado. Agora, gente, é nítido. O Vasco precisa de reforços. O Vasco precisa muito de reforços. O Vasco tem que contratar, porque é o seguinte, se não contratar, a gente vai passar sufoco aí no Campeonato Brasileiro da Série B. É inadmissível, eu já tinha dito isso aqui, o Vasco da Gama em 10 rodadas disputar 30 pontos e fechar aí o campeonato por enquanto com 14 pontos. É muito pouco para o Vasco da Gama, certo? Tirando a partida que o Vasco da Gama fez com o Flamengo, a gente pode aproveitar alguma coisa na vitória do Macaé e na vitória contra o Bangu. O resto foram atuações pífias do Vasco da Gama, inclusive na Copa do Brasil, aí ao jogar com a Tombense e com a Caldense. Então, gente, é a gente colocar os pés no chão. Tem muito para poder trabalhar, muito mesmo. O Marcelo Cabo, ele tem que entender aí que o Vasco precisa aí de reforços. Ele tem que pedir pro Pássaro para poder reforçar, porque olha, vamos combinar, não vai ser apenas 3 reforços que vão ajudar o Vasco da Gama, não. O Vasco está muito carente mesmo. Eu falo 3 reforços porque o Pássaro e o Cabo deram a entender que é o número de jogadores que serão contratados até a estreia aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas é um choque de realidade, na minha opinião. Eu quero ouvir a sua opinião, deixa nos comentários aí. Para mim, eu fico muito chateado, né? A gente criou uma expectativa enorme, uma expectativa grandiosa após esse jogo. E, gente, tudo errado. Quando eu critico o Cabo, eu critico por conta disso. O Vasco, em 10 rodadas no Campeonato Carioca, tomou gol, não ficou uma partida sem tomar gol, uma defesa aí que é uma peneira. E é o seguinte, o futebol começa lá atrás, minha gente. O futebol começa lá atrás, no sistema defensivo. Não adianta a equipe criar, fazer 2 gols e a defesa ir e entregar. E se esse treinador aí, ele faz um trabalho de excelência, né? O pessoal comparando como se o mesmo fosse o Guardiola, tomando aí tantos gols aí no Campeonato Carioca. Olha, é refletir. É refletir porque a Série B vem aí. Daqui a pouco, semana que vem, tem o sorteio da Copa do Brasil. E esquecer essa partida contra o Flamengo, pensar para frente, porque o Vasco tem que desenvolver um bom futebol, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e ajeitar essa parte aí técnica e física do time do Vasco. Perfeito? Meus amigos, vamos fazer a live daqui a pouco, pós-jogo, lá no canal Alternativo. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Se inscrevam lá no canal, o link estará na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Vai da Vasco, valeu!